Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito a Bernadette por ter aceito de cara, topado esse encontro. O Inácio também topou. Não sei o que é, mas eu vou, não é? E estamos nós três aqui para agora ver o que é que acontece. Eu vou começar, é só contar uma historinha que me surgiu quando surgiu a questão de achar o link da Bernadette, etc. e tal, né? E eu sempre brinco, é uma expressão que eu já não lembro mais de quem é, mas acho muito feliz, que diz que em tecnologia, nessa tecnologia, existem os nativos e os imigrantes. Dependendo da idade, e nós, eu acho que certamente, somos imigrantes. Os filhos, netos ou outros, né, que nasceram já com isso, são nativos, nasceram com isso e têm isso como um desembaraço de quem não conhece outra coisa anterior, né? Conhece por informação, quase. Né? Então, eu me lembrei, imigrantes sempre conservam um certo sotaque. Nós conservamos um sotaque de escrever, etc. e tal. Mas a historinha que eu quis contar, que eu achei engraçada, é que teve uma reunião, já faz uns anos, mas não tantos. Teve uma reunião na Sociedade de Psicanálise e era numa sala, em volta de uma mesa, devia ter umas 20, 30 pessoas por aí, e tinha uma tela também. E aí começaram a ligar o equipamento, isso, aquilo, e nada. Um dava um palpite, outro dava outro palpite, e as coisas iam e não aparecia e tal, né? Uma hora eu não resisti à brincadeira e falei, por favor, chamem um neto. Um filho, talvez, até, né? Dos mais jovens, né? Ele resolve. Então, tem uma coisa maravilhosa que está acontecendo, que antes os pais sempre sabiam mais do que os filhos, nem que fosse por princípio, né? E hoje em dia é mais do que habitual, né? Um filho ou um neto, né? De repente a gente tem uma dúvida sobre essas coisas, ou uma ideia até, eles viram para a gente e falam, e a gente apela para eles, né? Para nos ajudar nessas coisas, né? Então, como a gente poder se dar ideia dessa transição tão forte que a gente está vivendo, né? Na experiência pessoal de cada um. E eu estou pensando aqui, Inácio, você me fez lembrar, né? Eu adorei essa história, nativos e imigrantes. Eu tenho certeza que eu sou imigrante que não fala a língua mesmo, né? Mas é interessante a gente pensar qual o exercício que cada um que é imigrante, né? Que tipo de vínculo a gente vai ter que fazer para dar conta de lidar com essa tecnologia ou lidar com o instante que está acontecendo, né? Como nós estamos aqui agora, né? O esforço que cada um vai ter que fazer, cada um que é imigrante, porque o nativo, ele já flui, né? Mas o imigrante não tem outro jeito que não seja abrir para infinitas possibilidades de vincular, porque, né, é um que fala, não está aparecendo, outro que eu aperto aqui. Então, é bonita essa construção do imigrante, né? Eu gostaria de ser nativo, mas eu acho bom ser imigrante, no sentido de fazer mais vínculos, mais laços, porque eu realmente não sei, né? E acho que essa possibilidade de vínculos, ela fica muito grande no imigrante, né? Até me remeteu uma das vezes que eu morei na Itália, que eu fazia análise, faço, né, análise com Antonino Ferro, né, desde 2002, e eu fui trabalhar, Antonino Ferro arrumou para mim para trabalhar com etnopsicanálise, onde eu fiz uma pequena formação na Itália, né, para trabalhar lá no tipo SUS, chama ASL, né, assistência, e
E era interessante essa coisa dos imigrantes, né? Precisava, às vezes, do neto, né? O neto, a gente poderia dizer que era quem era, chamava mediador intercultural, né? Porque estávamos ali nós, psicanalistas, né? E o imigrante tinha a questão da língua, a questão do não saber, né? E, de repente, o neto é um mediador entre o nativo e o imigrante, né? Mas a bonita é a construção que mais pessoas vão fazendo, né? E isso é que, na hora que você falou aí, Nácia, eu fiquei pensando, né? Nossa, eu não tenho a menor dúvida que eu sou uma imigrante daquelas que não falam nada, mutismo. Mas é bonita a construção, né? Às vezes, me ocorre aqui também, desculpa estar abrindo aqui, mas, né, quando o Alê falou do grupo, né, e falou o nome, né, Nuvem Infinita, imediatamente eu me lembrei de um termo que nós temos no Zen Budismo, que chama Unsui, U-N-S-U-I, Unsui. Unsui chama nuvem-água. O significado é nuvem-água. Nuvem no sentido de fluidez e água no sentido de você se adaptar a recipientes, né? Então, na formação de um monge, tem um momento que ele ocupa esse lugar de Unsui. Ele é uma pessoa que está fluindo, buscando, livre, acontecendo, muitas vezes buscando um mestre, muitas vezes buscando, né, como que eu vou adaptar, né, toda a minha formatação de mente numa mente Unsui, numa mente nuvem-água. Né? É uma mente que flui. Ela flui para poder estar presente no instante, né? No acontecer daquele instante, daquele momento, né? Mas na hora que o Alê chamou, né, eu pensei rapidamente assim, seremos um suíço. Não sei se existe esse S aí, não, né? Mas vamos ser um suí, né? Nuvem, água. Né? Estamos aqui para ser nuvens, águas, né? Cada um de nós. Né? Mas muito isso. Obrigado, porque eu vou acrescentar isso, né? Tem outros textos já aí. Que bom que vai ser gravado, inclusive. E eu vou acrescentar essa imagem, que é a imagem dessa nuvem, né? Que dá origem e é a totalidade de todas as coisas, né? Bem o sentido da nuvem, né? Mas é uma nuvem infinita, inconsciente, né? Tudo que nós vivemos e toda a memória da espécie está lá. Para caber tudo tem que ser infinito. Eu lembro uma frase de Bion, que eu gosto muito, que ele diz que ele prefere uma dicotomia finito-infinito do que consciente-inconsciente. Ele frisa essa coisa que um é finito, a gente pode dar conta, e outro é infinito, né? A gente tem que pegar aquilo que é possível, né? Acho que nenhum de nós é totalmente nativo na linguagem do inconsciente, né? Também temos um pouco essa coisa de nativo e imigrante a cada situação, né? Mas gostei muito da expressão. E contém a ideia da impermanência, né? Porque uma nuvem, ela não tem permanência, né? Ela é a formatação daquele instante, né? Então, essa é a essência do Zen, é a gente compreender a impermanência, a vacuidade, né? Esse estado, vacuidade seria ausência de substância fixa. Né? A nuvem, ela não tem uma substância fixa. Ela é justa essa transformação que vai, né, acontecendo, né, no fluir, né? E eu acho que combina muito com esse estado de mente, né? Essa postura mental que talvez a gente precise tanto, né? Para estar no instante da sessão, né? No instante do encontro, não só da sessão, porque eu acho que a nossa questão não é só funcionar como analista,
mas ter um funcionamento de mente, né? Claro, esse funcionamento da nossa mente vai estar lá conosco, em qualquer lugar, mas na sala de análise, né? Como é essa fé que o Alê coloca, né? Olha, juntando, e acho que a coisa vai por associação livre, livre em termos sempre, né? Eu pensei na coisa das nuvens, e uma expressão que surgiu, eu e o Alê batendo um papo antes de começar, quando ele dizia, né, o espírito da coisa aí, né, e me ocorreu a expressão flanar, que é uma expressão que eu gosto muito. Com perdão da erudição inútil, foi Baudelaire que criou o termo, né? Não é uma coisa que tem uma história etimológica atrás. Flaner, né? O flaner, o homem, um flaner, ser humano, né? Homem e mulher, que é poder estar nesse estado de uma liberdade, né? E uma das maneiras que eu vejo é estar sentado num lugar ou estar andando, melhor se puder dar uma parada, né? E ficar observando as nuvens. Me parece que é o método mais... Isso me ocorreu agora. Talvez um dos métodos possíveis mais fáceis de entrar nesse estado de alguma maneira. Observar. Forma desenhos, né? É claro que toda pintura chinesa, japonesa, etc., tem né, uma origem nisso tudo, mas ficar parado, sem pensar, olhando. Claro, tem muitas maneiras de fazê-lo, mas me ocorreu que, ou esse flanar de andar, né? Curioso, uma pessoa que eu atendi agora, vou contar uma pequena história da maneira que veio, porque eu atendi logo antes de começar, um rapaz, seus 35 anos, por aí, uma mulher 30 e pouco, e que estão esperando um primeiro filho. Ela está no 6º mês de gravidez. E aí ele me conta que ele, nessa semana aqui, né, nessas últimas 2 semanas, ele viajou com a mulher, foram para Roma, e aí ele me conta, um pouco surpreendido, mas compreendendo, que, de repente, a viagem foi totalmente outra coisa do que ele imaginava. Foi ótima, mas ele programou, daquele tipo que programou, né? Então, um dia ia ter uma visita, um jantar, não sei onde, às 9, no dia seguinte, às 8 da manhã, ia visitar não sei o quê, e daí para frente, toda uma programação, né? Quando chegaram lá, ele se deu conta, num primeiro lugar, que é onde Rômulo fundou Roma, né? Que é uma colina. Cá entre nós, não sei o que ele foi fazer lá, mas respeitemos, né? E, na hora que foram para aí, a mulher falou, olha, vai você, porque eu vou sentar. De repente, ele se dá conta, né, que tem uma mudança essencial que já prevê a vinda de um filho, que muda totalmente uma série de coisas, mas achei bonito, nesse caso, né, dele se dar conta de um tipo de atenção para a mulher muito diferente do que quase sempre antes. Eles são um casal, tudo que eu conheço através dele, muito legal, se gostam, etc. Conhecem há muito tempo, estão juntos há muito tempo. Mas, de repente, ele se dá conta. E aí tem que ir devagar e tal. E daí que me ocorreu, por isso que eu falei no flanar, que eu disse para ele que poder se permitir flanar, não ter uma programação, vou assistir isso, vou assistir aquilo. Não estou querendo dar regra de viagem, mas eu estou falando nesse momento dele em particular, poder aceitar. Não é importante ir até lá. Andar pelas ruas, sei lá, olhar o céu, etc. Está meio de observador, né? Eu gosto dessa expressão. Então, isso aconteceu agora. Então, é curioso, né? Porque toca nessa questão de poder se desligar de um programa, do que tem que ser visitado, do que tem que ser visto e tal. Nada contra que uma viagem possa ter esse espírito, né? Mas, nesse momento deles,
de repente, aceitar que tem um prazer em passearem juntos, né? Então, eu lembrei do Flanar. E o instante, né? Que eles estavam num instante ali, né? Que se a programação, eu acho que ela interfere justamente no instante, que às vezes a gente perde, né? Isso é muito uma ideia do Zen, né? A Lê tem liberdade no Zen, Inácio também, né? A prática do Zazen, né? Que é a prática do Zen budismo, né? Ela é uma prática de observar, como nuvem. A gente senta para fazer uma prática, por exemplo, né? Que a gente nem chama de meditação, a gente chama de Zazen, né? Mas é uma das práticas meditativas, e a gente vai só observar as nuvens passando ali, né? Esse estado Unsui, né? A gente vai observar e vai deixando, mas a gente vai habituando a observar o instante, né? Esse casal aí, é bonito, né? Pensar que, né, tinha um instante acontecendo. Quantas vezes a gente perde o instante, portanto, por estar com uma bagagem, como diz o Antonino Ferro, né? A bagagem está muito pesada, né? Ele fala, vamos andar com uma bagagem mais leve. Eu queria voltar só com uma coisa que foi dita. Sobre a vacuidade. Porque é interessante que é um ciclo, pelo menos agora está vindo na minha mente um ciclo, onde eu construo uma unidade para construir uma vacuidade. Eu construo uma unidade para construir uma vacuidade. Eu construo um eu para poder depois ter a vacuidade. Não pode ter a vacuidade sem antes ter o eu. É muito interessante esses ciclos, né? Que quando eles vão se sobrepondo, é preciso ter alguém para se despir, né? Uhum. Primeiro eu preciso me constituir e depois eu vou me despir, Unsui, né? Uhum. E aí ir percebendo essa vacuidade, porque é muito interessante, e porque ao pensamento ocidental parece muito estranho, né? Essa noção de ciclo, né? De indivíduo para a vacuidade, né? Porque o indivíduo é um ser separado, né? Uhum. Ele é um ser, a noção de indivíduo é um ser separado, né? E no Unsui ele não é separado, né? Nesta vacuidade ele não é separado. Ele está conectado, não é? Ele faz parte do todo, mas ao mesmo tempo volta de novo a ser um novo indivíduo diferente daquele indivíduo que era ontem. Então essa noção operativa, agora vindo na minha mente de vacuidade, me pareceu uma coisa muito interessante, que se a gente observa tanto na prática meditativa ocidental, oriental, filosófica, esse despir-se, não é? Para poder retornar a esse estado de vacuidade, né? Do pó veio ao pó voltarás. Também a gente pode pegar por vários outros vértices de aproximação, mas é como se despir, né? E para poder fluir, para poder falar. E me parece que a análise ela possibilita esse caminho, é um caminho também, né? Possível para aprender a se despir em caminho do infinito, né? Mas sabendo, e aí esse é um grande momento que eu estava discutindo com o Inácio, né? Quando a gente pode flanar, é muito gostoso, né? Mas antes tem muito medo, né? Um estágio de muito medo, de muita angústia.
E depois que você falando, você falando, por que eu tinha medo disso? Eu tinha tanto medo disso, coisa estúpida ter medo disso, né? Mas é que eu estou pensando tanto a gente pensar na tradição ocidental, Mestre Eckhart, quando ele fala do infinito e do inefável, as tradições vindas do Egito, ou seja, todo tem você sai de um Deus e volta para um Deus, né? Você sai de um Deus, ganha uma individualidade e depois a ideia é você retornar para ele, né? Então da vacuidade para vacuidade com algo e aí que para mim está a chave, ilusório de que tem alguma coisa fixa ali, né? E não tem. Não tem. Ali não tem nada fixo, é uma nuvem infinita. Né? Mas a gente adora tentar transformá-la em pedra de gelo. Né? Uhum. A gente adora tentar transformar em pedra de gelo. Deixa a nuvem. É mais, parece que não, mas é mais fácil. Me veio isso à mente enquanto. E uma outra palavra que, assim, está martelando a minha cabeça é experiência. Né? Como que as gerações fazem a mediação da experiência? Porque os não nativos na tecnologia têm uma experiência que os nativos não têm. Como é que vai fazer essa mediação? Né? Que é de uma outra ordem, né? É de uma outra natureza essa experiência quando a gente está falando de gerações, né? Mauro? Olá, gente. Boa noite a todos, especialmente aos três, Inácio, Bernadette e Ali. Inácio, quando você falou essa história muito pitoresca do nativo e do migrante, eu fiquei pensando numa necessidade de vínculo entre esse nativo e esse imigrante. Eu fiquei meio que fazendo aqui na minha cabeça um paralelo entre a análise, onde um é nativo e o outro é imigrante. E esse papel, eu penso que às vezes ele pode se alternar. O analista pode às vezes ser um nativo ou às vezes ser um imigrante. E vice-versa em relação ao analisando, né? E eu achei que eu ia colocar essa questão para ouvi-los, né? Nesse vínculo entre um imigrante que chega e precisa se comunicar com o nativo, né? Precisa de alguma forma se vincular, como isso é possível? Que fronteira existe entre esses dois? Como é, quão confortável ou desconfortável é estar nessa fronteira entre nativo e imigrante? Eu achei interessantíssimo esse modelo para pensar a sessão psicanalítica e estou colocando assim como uma proposta para a gente pensar mais sobre dentro desse modelo. Olha, eu pegando essa questão, é claro que nativo e imigrante, né, pode ser metáfora de toda uma série de relações possíveis, né? Sem dúvida nenhuma, né, que na relação analítica, né, presume-se, né, que o analista tenha pelo menos uma experiência maior, podemos depois pensar qual o sentido de experiência aí, do inconsciente. O inconsciente é o elemento fundante, né, da psicanálise. Mas, como é importante para o analista perceber que, fluente, né, essa é a expressão que usamos, né, que isso flui. E muitas vezes, e não são poucas,
o analisando é mais nativo do que a gente. Em experiências pessoais vividas, em outras culturas e na própria psicanálise, né? Nós atendemos colegas, né? Então, como sair da posição, né? Lacan tem aquela frase emblemática, né? Julgar o analista o suposto saber, o analista sabe tudo. Seria uma carga excessiva para nós, né? Então, poder ter também essa fluência de não ter uma posição determinada com o analisando. Claro, existe, digamos, um contrato, o termo é péssimo, né? Mas um contrato inicial em que o analisando paga o analista, em que um senta e o outro, hoje em dia, as mais variadas, senta frente a frente, ou divã ainda, ou online, etc., né? Mas poder fluir, deixar fluir essa coisa, né? Sair dessa posição. E tantas vezes a gente se sente não entendendo nada, né? O que é uma boa coisa. Quando a gente parece estar entendendo tudo, alguma coisa problemática deve estar acontecendo. Mas, enfim, foram ideias que me vieram através disso que você disse. Eu fiquei 15 anos com um analista e resolvi trocar faz pouco tempo. Sim. E um dos critérios que eu usei foi que eu queria um analista recém-formado. Foi muito interessante ver a cara de apavorado, né, da analista. Ao final, conversamos bastante. Ao final, ela estava nitidamente, para mim, apavorada. E quando você falou que a gente atende analistas, né? E quando você se põe no lugar do sujeito suposto saber, é terrível. Porque é uma carga, assim, não damos conta dela, né? Sim. E eu acho que as 3 coisas mais interessantes que eu vi em análise foi nessa primeira entrevista que eu tive, nos últimos tempos. Então, eu sempre digo que a gente nunca deve duvidar da capacidade de ser estúpido, mas também nunca deve duvidar da capacidade do outro de ser inteligente, ingênuo, curioso, proveitoso, generoso, não é? Me veio essa questão da experiência, sabe? Que conversando com ela, está acabando de se formar, tem pouca experiência. Mas isso não quer dizer muita coisa também, muitas vezes. Não tá aí a sabedoria, né? Quanto tempo que eu faço algo. Também pode estar, mas não necessariamente. Né? Eu posso estar fazendo algo ruim há muito tempo. Né? E me especializei em fazer algo ruim durante muito tempo. E uma mente jovem está mais arejada, né? Está com menos pedaços, né? Menos coisas encroadas, né? A nuvem está mais infinita ali, né? A despeito da angústia, às vezes a despeito do medo, tem essa coragem de estar ali, né? Achei muito bonito. Adriane. Primeiramente, boa noite de novo, Inácio, Bernadette, Ale. Eu achei lindo esse modelo que você trouxe, Inácio, do imigrante e do nativo. Eu moro numa região onde tem muitos japoneses. Foi uma região colonizada e, assim, tem muitas famílias japonesas que vieram do Japão tradicionais. E enquanto vocês falavam, inclusive eu sou casada
com o japonês. E enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando nesse imigrante que chega, que é o caso que nós tem contato com alguns desses tipos, que chegam e não estão abertos ao novo. Muitas famílias, elas guardaram um certo receio de aprender a língua, um certo não se incluir na sociedade, ficaram reservadas porque existia, e aí eu vou trazer, porque a gente está no sem memória, sem desejo, o desejo de voltar. Então, muitas dessas famílias acreditavam que voltariam para o Japão. E então eu fiquei pensando nisso também, nesse desejo e nesse novo que chega, os descendentes que acabam casando com brasileiros, misturando e entrando na família, esse novo que chega convidando, como convite para esse desconhecido. E aí eu achei linda a expressão da Bernadette Nuvem, porque eu fiquei pensando, bom, como aceitar esse convite e não achar que você vai desaguar e desaparecer também, porque nós temos um convite de um novo desconhecido para entrar, ao mesmo tempo que uma experiência e um desejo de que não abandonar isso e voltar a ser como era. Estamos aqui provisoriamente. Então, assim, para mim me parece que é uma construção de vínculo, assim, uma disponibilidade de estar no instante, porque bom, eu não sei se eu vou voltar ou não, mas hoje eu estou aqui. Então, enfim, eu fiquei pensando isso e achei que, assim, como é difícil o novo que chega também. Porque muitas vezes também o novo que chega, né, o neto lá, ele olha para a gente e fala, não sabe? Ai, pelo amor de Deus, não aguento mais ensinar isso. Também não aceita essa experiência que está chegando também. Como a letra é bom, ela ficou apavorada, quase não sabia o que fazer. Então, assim, que turbulência delicada, assim, enfim. Olha, eu podia colocar novamente uma associação. Curioso, né? Claro, eu atendi-o logo antes, ele está na minha cabeça. Não é um relato de sessão, mas de um episódio. Esse mesmo rapaz, em certa altura, conversamos sobre essa questão toda, né, da mulher grávida, da viagem e tal. Aí ele aparentemente muda de assunto e fala da empresa onde ele trabalha. Ele é executivo, digamos, sócio menor, né? Hoje existem os sócios, digamos que 3 sócios que mandam e outros que assumem uma posição de sócio dentro do crescimento da empresa, né? Ele mudou para essa empresa há 1 ano e teve o fim de ano as avaliações. Então, ele ouviu e ficou meio incomodado, porque disse que, de um modo geral, foi boa, mas fizeram uma sugestão, me parece uma crítica, de que ele devia também se preocupar com digamos assim, a formação da equipe dele. Ele tem uma equipe dentro dessa empresa, né? E, curiosamente, ele ficou meio surpreendido, porque pareceu como fosse uma crítica àquilo que ele estava fazendo, etc., né? E, curiosamente, me ocorreu, e aí depois a ele também, que tinha uma situação parecida, quer dizer, aparentemente mudava de assunto, mas tinha uma situação muito parecida com a questão da gravidez dos dois, né? Não é só da mulher, né? Gravidez dos pais, em que ele ficou preocupado, mas como é que eu vou ter tempo ainda de ensinar eles, de dar aula para eles, ou tal, estou tão ocupado, sim, é daquelas coisas multinacionais que não tem hora, etc., né? Aí, o que eu pude dizer para ele é que não se tratava de dar aula, pelo menos como eu compreendia, né? Ou pegar um tempo para ensinar, mas de uma atitude diante desses mais novos.
É como assumir uma atitude, não paternalista, mas paternal, digamos, função paterna, né? De poder olhar essas pessoas e se interessar pelo aquilo que está acontecendo com elas, e não simplesmente troca de instruções, coisas de trabalho, etc. Eu falei, na minha opinião, acho que isso muda tudo. E talvez era isso que esses sócios mais antigos quisessem, de alguma maneira, dizer, né? Poder, e como para ele estava vivendo uma situação difícil, mas que ele está elaborando, de repente, se descobrir pai, de um lado, e se descobrir que ele já tem uma certa idade, de que agora ele tem pupilos, ou como queira se chamar. São passagens, né? Então, eu me lembrei, por causa, de alguma maneira, né, dessa atitude, né, diante da... Pessoal, mais uma coisa, quando o Alê colocou a questão do pensamento, que eu achei super importante, né? Não é esvaziar do nada, é esvaziar de alguma coisa que pré-existiu e está lá o tempo inteiro, enquanto a gente não consegue, né? Então, dentro da minha experiência, eu acho que tem uma coisa que é muito útil, vamos dizer assim, né? Que, na minha tentativa, né, de... Então, vem pensamentos. Então, não brigar com eles, né? Deixar que eles venham, né? Esperar que eles passem. Mas esse esperar que eles passem é como esse tipo de atitude que a gente toma ou tenta tomar, né, nesses momentos contemplativos, é observar o pensamento. Muda tudo. Quando você está pensando uma coisa que, de repente, te pega, te deprime, ou te deixa raivoso, tal, um problema real que você possa estar vivendo, né? E que você é consumido por aquilo, você está revivendo aquilo dentro, vou falar isso, vou falar, seja como for. Mas, de repente, você parar um pouco e olhar de fora. Olha eu aí pensando nesse tipo de coisa, quando eu gostaria de não estar pensando em coisa nenhuma, ou relaxar, mas como essa coisa vem. De repente, você sai fora e observa. Essa acho que é uma atitude em todo e qualquer lugar, né? Então, é como me vem uma metáfora que é tão usada, né? Se usa o trem dos pensamentos. Uma expressão bonita, né? Então, ou de repente você está tomado pela trem, você está dentro do trem, sendo conduzido. Ou imaginar que você sai do trem e vê o trem passar. Alguma coisa desse tipo. Tem uma questão que eu queria, que sempre está passando agora na minha cabeça, que é a palavra generosidade. A generosidade entre as gerações, né? Porque a generosidade da geração mais velha ensinar a mais nova, a geração mais nova ensinar a mais velha, e o fluxo poder fluir, né? Isso poder fluir, né? E há que se ter generosidade, né? Quando a Adriane diz, mas de novo eu vou ter que te ensinar isso? Sim, há que se ter essa generosidade, essa paciência, essa generosidade, e ao contrário também, né? Há que se ter a paciência, a generosidade de aprender uma nova tecnologia para poder se comunicar, porque senão você se isola, né? Então, e humildade também, né? Há que se ter essa humildade. Antigamente não era posta, agora é posta, né? Eu tenho que pedir ajuda. Eu, mais velho, preciso pedir ajuda. Isso me vem à mente. E quando eu tô ouvindo sempre essa nuvem infinita, esse Unsui, me vem
a palavra sonho, né? Porque no sonho as coisas vão acontecendo, eu simplesmente vou olhando. Eu vou olhando ali no sonho. E ele vai se dando. O sonho se dá. O sonho se dá para mim. Aqueles sonhos recorrentes, aqueles sonhos empedrados, vou dizer assim, né? Que não tem a característica da vacuidade, são sonhos, eu vou chamar aqui de adoecidos, que de alguma forma eles precisam de um continente para poderem ser restaurados a capacidade de sonhar. Né? Eles possam voltar a ser nuvem infinita. Me veio isso à mente enquanto vocês estavam falando. Né? O analista como um restaurador de sonhos. Não de sonhos, perdão. Da capacidade de sonhar. Vou falar um pouco de coisas que passaram aqui comigo, talvez um pouco desconectadas, porque quando a gente fica ouvindo muita coisa, a gente vai ali e acolá, né? Mas queria falar um pouco sobre essa palavra que o Inácio está colocando, que eu acho que ela é importantíssima observar. O que é necessário, né, para o analista ou, né, na vida, o que é necessário para a gente observar? Porque se eu observo, eu vou ver que não existe nada que tem substância fixa. Tudo vai ser nuvem. Não tem fixidez em nada. E, na verdade, quando eu observo isso, costuma a gente assustar um pouco. Né? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma prática de zazen, você está fazendo horas, por exemplo, o Ale já deve ter participado, não sei, Inácio também, né? Que você fica, às vezes, 14 horas, 15 horas, 16 horas em prática. Você está imóvel, sentado, né? Numa posição que vai passar muita coisa. Né? Mas quando a gente começa a observar que o que passa não tem substância fixa, isso que é a vacuidade no Zen budismo, é a ausência de substância fixa. Se não é fixo, eu entrei no infinito de possibilidades, porque não é fixo. Porque se fosse fixo, talvez a gente fosse restringir, né? Eu vou começar a um controle, né? A um controle de qualquer coisa, do meu saber. Esse estado de mente, ele possibilita o nascimento, vamos dizer, restrito de coisas, porque está tudo muito formatado. E eu acho que não cabe esse inconsciente infinito. Como que vai caber se tudo está muito formatado? Né? Então, no Zen, a gente tem um pensamento assim, se nós conseguirmos observar, que eu acho que Inácio está salientando isso, eu acho que é importantíssimo a gente pensar, o que é observar? Né? Que postura é essa? Né? O que vai nos sobrar é o que no Zen é chamado de En, é N. N significa vínculo. O que vai sobrar é o vínculo, porque não é fixo. Então, qual é a disposição que a gente vai tendo para vincular? Né? E até me lembrei aqui um pouco do Giorgio Agamben, que eu não sei quem tem contato um pouco com a literatura dele. Ele tem um livro que chama O que é o Contemporâneo. Então, ele vai, mais ou menos, em poucas palavras, seria assim: contemporâneo não é o que está acontecendo agora, nesse momento da vida, da humanidade. Contemporâneo, para ele, é o que surge no escuro da relação. Eu acho tão bonita essa possibilidade do escuro da relação, do do vínculo, né? Dessa nuvem, mas a gente tem a capacidade de observar que não tem fixidez em nada.
Isso é só uma criação para nos manter um pouco mais seguros ou socializar conhecimentos. Mas, na verdade, a verdade para o Zen é isso. Assim, a realidade para o Zen é muito importante. Qual é a realidade? Nada é feito. Eu é que estou segurando por medos, por hábitos, né? Você vê que o próprio sonho noturno que o Ale coloca, é interessante a gente pensar que no cérebro, o córtex pré-frontal, no sonho, ele está hipoativado. O córtex pré-frontal é aquele que vai dar sentido, é aquele que vai dar parte executiva, que vai... Ele está hipoativado no sonho. Para quê? Para que a gente possa observar como nuvem infinita. Eu acho que o sonho, para mim, é a nuvem infinita. Porque eu tirei essa possibilidade de saber tudo, de dominar, de... Né? Tá livre. Tá livre quando Freud vai falar do superego, né? No sonho, né? A ciência hoje está aí mostrando para a gente com muita clareza esse córtex pré-frontal hipoativado, ou seja, estamos livres por um instante. A criação, a metabolização que é feita no sonho, a metabolização emocional, mas livre do saber. O córtex pré-frontal, ele tem a função de querer saber, porque ele é a parte executiva, ele tem que executar uma ação, então ele tem que saber. Olha, o sonho, eu acho que a gente possibilitar acordado, estar nesse estado de nuvem infinita, de sonho, do escuro, do vínculo, né? É um estado de mente que a gente pode ir entendendo no nosso corpo através da observação. O método, digamos assim, no Zen, não é um método, porque o Zen não tem essa proposta, né? Mas o que nós fazemos na prática do Zen é observar. Nós não queremos encontrar nada. Nós estamos observando a não fixidez das coisas, né? A gente está ali e vai vendo que passou. É o que o Inácio traz aí, né? Nessa lindo pensamento, né? Eu estou sentado, eu estou num trem, eu estou em algum lugar. Está passando. É bonito a gente pensar que se a gente conseguir compreender isso dentro de nós vamos dar mais valor ao instante, ao ao vínculo, né? E dispor, ficar com uma bagagem mais leve, né? Eu achei lindo o Inácio trazer esse caso aí que ele está atendendo, que assim, está acontecendo uma gravidez aqui. Ela quer ficar aqui. Tem um outro movimento que, se eu sei, eu não observo, eu não fico no escuro da coisa. É bonito, eu acho esse conceito do Agamben muito, muito sensacional, né? É o que surge no escuro da relação. Bom, foi um pouco de coisas que eu pensei aqui, né? E gosto muito também quando Inácio também coloca essa questão da gente se interessar, né? Até para a gente observar, nós vamos ter que interessar por passar por essa experiência desse instante, né? Eu tenho que interessar pelo outro, interessar por observar, né? Eu acho que são duas palavras aqui que o Inácio traz que que ficam aqui em mim produzindo muitas coisas. Observar e interessar. Né? E frequentar o escuro. Me lembrou, Bernadette, da Helen Keller. Helen Keller, ela nasceu cega, surda e muda. Cega, surda e muda. E se tornou poliglota. E tem uma passagem, né, que ela tinha uma professora muito dedicada
que mostrava punha a mão dela por exemplo, na água, e fazia um desenho na mão dela que simbolizaria aquela água, né? Mas a coisa não ia. Ela aprendeu, acho que 6 palavras, mas, sabe, não tinha arranque. Aí ela estava cansada de tentar explicar. Já era a 10ª vez para explicar o que era a água. E foram para o pátio da escola. E lá tinha um moço tirando água do poço. E a Helen foi lá e colocou a mão na água do poço sozinha. Aquele balde grandão, gostoso. Se jogou a água. E aí a professora foi lá e fez o desenho. Posteriormente, ela pôde relatar, a Helen Keller, que ali ela associou não a palavra água, mas a vivência gostosa que aquilo dava para ela. Então ali ela pôde simbolizar a água. E quando ela simbolizou a água, ela escreve: eu nasci. Eu nasci quando eu aprendi a simbolizar a água. Por que eu estou contando isso? Porque me parece algo semelhante, análogo ao que o Inácio traz, que parece que mentalmente nasceu o filho na cabeça desse pai, né? Opa! Você estava aqui, está aqui 6 meses que isso aqui está aqui, mas agora nasceu mentalmente para mim esse filho nasceu. Ele pode ser sonhado agora, porque ele nasceu mentalmente. Ele nasce o filho e nasce o pai. E nasce a mãe. E aí se restaura a capacidade de sonhar, né? Vai se restaurando essa capacidade de sonhar. Me lembrou do caso da Helen Keller. Uma história muito bonita para quem quiser ler. E aí também me veio também, ligando a isso que o Ale colocou, que as pessoas de que idade? 30 anos? 40? Tem algum, né? Nasceram pensando nesse casal grávido, né? Que, evidentemente, já fizeram ressonâncias, já fizeram os exames de imagem todos, né? Então, ele já tem a experiência aos 3 meses de ver lá um pouco e já saber se é menino ou menina, e daí vai, né? E isso tem uma consequência curiosa, né? Porque as pessoas já antecipam o nome. Enquanto não sabe se é menino ou menina, fica uma série de repente já sabe, já começa a tratar pelo nome, né? Já tem quase uma vivência. Quando eu falei em pessoas de 30 anos, qualquer coisa por aí, não viveram uma época, claro que isso existe ainda em culturas com menos tecnologia, etc., em que só iria se saber o sexo quando nascesse. Só iria saber se era saudável ou não, ou se tinha algum problema, etc., quando nascesse. Então, os 9 meses de gravidez eram vividos numa ignorância, a verdade, quase total. Já existiam os testes e tal, mas se formos um pouco mais atrás, né? Sei lá, minha infância, era tudo uma surpresa, né?
Então, é curioso, né? Porque é difícil imaginar, né, que um casal pudesse estar os 9 meses lá numa absoluta incerteza daquilo que fosse acontecer, né? Então, é curioso, né, pensar essa experiência, né? Soa um pouco como quando a gente vê um filme antigo, ou uma criança, um jovem, vê um filme, um clássico antigo, né, um policial, né, que de repente o sujeito está lá e aí ele tem que pegar o telefone para avisar e tal. Não tem celular, como é que é isso, né? Poder reproduzir esse mundo, né? E o fato é que nós estamos numa passagem, numa fluência que acho que não só nós, a humanidade inteira não está dando conta como lidar com a inteligência artificial. Todas as consequências possíveis, né? Tudo é muito rápido agora, né? Mas é o mundo que nós vivemos, né? Então, como poder sair com essa posição de observador sobre isso tudo, né? Claro que toca numa questão, o que quando a gente está com o observador, a gente não está pesando se, por mais importante que seja, digamos, uma situação política, mas se aquilo vai nos favorecer, vai desfavorecer, vai afetar o nosso trabalho, vai, etc. e tal. Como poder revezar entre uma posição que a gente possa ter e a outra que é, de repente, observar tudo isso e não só como é que isso me afeta. Eu falo afeta no sentido prático, econômico, afetivo, etc., né? Mas como poder relativizar isso, né? Eu me lembrei de uma frase do Bion. O Bion era um frasista, né? Muitas das coisas que ele diz, eu acho que tem uma ironia, um humor que às vezes as pessoas não percebem. Como fazer o melhor de um mau negócio? É uma frase muito... Podia se aplicar a um casal esperando criança, preocupado que não vai dar para ter a liberdade de antes e tal. Como fazer o melhor, que mesmo que é uma situação difícil, né? Não é negar, não. Lidar com ela, mas tentando fazer o melhor, no sentido de um estado de mente, né? Como reduzir o sofrimento possível, né? A questão do sofrimento está na base de toda essa filosofia oriental, né? Do budismo, né? etc., né? A monja Kenzen pode falar muito melhor do que eu disso, né? Mas, e só mais uma frase que eu lembrei, eu não lembro de quem é, que diz que... é do Talmud judaico, diz que ter um sonho e não ligar para ele, não prestar atenção, é como receber uma carta e não abrir o envelope, na época em que se mandava cartas, né? São mensagens que vêm, né? Enfim, coisas que me ocorreram. Tem uma outra frase do Bion que agora me veio à mente, é quem não sofre a dor, não sofre o amor. E eu lembrei outra agora. Podemos ir trocando, são interessantes, né? Aquele que ele... Essa não é exatamente dele, mas ele usava... verdade sem compaixão é crueldade. Uma coisa é dizer uma verdade, eu vou te dizer umas verdades, ou com uma intenção dessa, né? E vale para o analista, e vale para qualquer relação, né? Poder intuir, né? Intuição é o instrumento do analista, né? Se aquilo é para ser dito agora, ou ainda que a gente perceba uma coisa, de repente poder conter, e talvez tenha que esperar um momento, mas entende, a coisa ser colocada, muito atento para os sentimentos que aquilo vão eclodir entre os dois, entre analista e analisando, né? A expressão, também gosto muito de Bion, da experiência emocional vivida entre os dois. Muito distantemente, tinha-se uma visão médica, mesmo na psicanálise, começou na medicina, né? De um analista observador imparcial e observando o paciente. Ao longo do tempo, isso se distribuiu para todas as ciências, inclusive mecânica quântica.
o observador faz parte do fenômeno. Nenhum fenômeno é alheio ao observador. E, só para dar uma ideia, não vou entrar nos detalhes, física e matemática, pela minha formação, acho fascinantes, né? Que na mecânica quântica atual, isso já está demonstrado, não é só uma teoria, né? O observador atua dentro de qualquer fenômeno. Quando um cientista olha para um átomo e para localizar uma partícula, um elétron, né? A gente ainda foi ensinado um elétron girando em torno do átomo. Não é nada disso, né? É uma onda. O elétron é onda e é partícula. Então, ele está com uma onda. E entra a questão de probabilidade, né, atual. Ele pode estar em qualquer lugar dentro da probabilidade desse ato. Quando um observador olha, ele se transforma numa partícula, vista num determinado lugar pelo observador. Parece ficção científica, mas é uma realidade mais do que comprovada hoje em dia. Então, é curioso que para o analista analisando, isso é uma contribuição da psicanálise, de tantos psicanalistas, né? O que está acontecendo lá no conjunto, né? O analista determina as coisas que vem do analisando e vice-versa, né? Então, é para ver com as ciências todas, e a física e matemática, né? Que antigamente eram chamadas de ciências duras, e eu tendo a chamar que são ciências flexíveis, cheias de incertezas. A gente tem que lidar com a incerteza. Essa é uma grande contribuição da psicanálise, né? E que as ciências física, matemática estão assumindo isso, né? Lembrei de uma frase, só para fechar isso. Niels Bohr, que é um dos criadores da mecânica quântica, ele tinha uma frase que ele dizia: quem não achar a mecânica quântica muito esquisita é porque não entendeu. E eu brinco com isso dizendo: quem não achar o inconsciente muito esquisito é porque não entendeu. Só mais uma coisa nisso, já que eu entrei. Se o observador é parte do fenômeno físico, né, como esse, isso levantou uma outra questão que os físicos de hoje em dia estão... Bom, o observador atravessa, o cientista, né, observa através da sua consciência. Consciência é o grande mistério, ninguém sabe explicar, talvez nunca saberá. Mas, se a consciência do observador interfere no fenômeno físico, a consciência está no mesmo registro possível. Então, os cientistas, agora físicos, matemáticos de ponta, incorporaram a consciência dentro do seu objeto de estudo. É curioso imaginar isso, né? Eram como se fossem campos totalmente separados, e agora montes de teorias, são probabilidades ainda, né? Mas já assumindo a consciência como um fator. Isso pode levar às mais variadas consequências, né? Mas eu acho interessante a psicanálise de conversar com todas essas outras coisas, né? Com o Zen, com a matemática, com a física, com tudo isso. Muito obrigado, Inácio, muito obrigado, Bernadette, muito obrigado pela presença de todos. Até para esse tipo de encontro mês que vem.